Ah, essa luz ali. Se precisar de água. Não, mas vai ficar tranquilo. Aí, doutor Marco, precisa pra você convite. Sabesp, Governo de São Paulo, trabalhando por você. Acho que tá lá mesmo. Aí. Alô? Oi, pessoal, a gente já vai começar. Já estamos organizando aqui. Já vamos começar a nossa conversa. Bonito, hein? Além de não lavar direito a louça e jogar a conversa fora, a senhora também jogou no lixo 190 litros de água tratada. 190 litros de água pra nada. Espera aí que eu tô ajustando aqui com o doutor Uma mensagem da Marco. Sabesp. A vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo. Trabalhando por você. Vê aí, doutor Marco. Agora apareceu aqui. Entrou, agora o doutor Marco vai. A gente vai dividir a live. Máquina de lavar. E depois, Vídeo 20 disponível. máquina pra faxina. Água é vida. Use com respeito. Oi, pessoal, tudo bem? Denise Giovanetti, a gente já vai começar com o nosso programa, só estamos organizando aqui algumas coisas técnicas, live do Insta, live do Face, vamos que vamos, só um pouquinho que a gente já chega. Preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrentá-lo. Previna-se contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade. Eita, vamos lá, só um pouquinho, gente, vamos fazer as coisas darem certo aqui, só um minutinho. Vamos lá, ver, doutor Aqui, Marco. agora sim. Agora Foi? apareceu. Não. Eita. Então começa cada um com o seu. Deixa eu começar aqui. Vamos tentar o contrário. O doutor Marco vai começar lá e vai me chamar aqui e a gente já continua. Só um minutinho. Um jovem caminha confiante. Vai lá. Da conexão. Ele diz pra si mesmo: Eu posso. Vê aqui. Ah, eu tô com o meu Insta pessoal, é por isso. Ah, tá. ou de medula óssea. Ah, mas Quer tá boca tentar lá aberta. de novo? Não, pode ir agora. Campanha do Pode jovem. ir? Pode ir. www.vidaporvidas.com. Ali na setinha. Olá, aqui é a Daniela Mercury. Como embaixadora do Unicef, vim falar com vocês, pais, mães, professores, responsáveis pela educação de nossas crianças e adolescentes. Agora vai vir aqui o convite pra mim. Estamos aqui ao vivo na SOT. São as melhores opções. Na Rádio SOT a gente vai falar agora sobre nenhuma agressão física, cirurgia nem plástica. mesmo as Vai palmadas ser podem ser Ai, usadas para bem legal. educar uma criança. Agora você me convida, Fazer doutor Marco. violência dentro de casa leva a violência para as ruas e para o mundo. Você pode ajudar a acabar com a violência contra as crianças. Se souber de algum caso, dê apoio à criança, oriente a família ou denuncie. É só ligar para o número 100. A ligação é gratuita. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Ah, daqui. Aham. A vida é a nossa maior viagem. Tá, Não use conseguiu, drogas. doutor Marco? Você Denise sabia? Coach? Não, não é Isso, esse. 200 denise.coach. mil pessoas esse? morrem É. por ano por consumir drogas ilícitas. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. A vida é a nossa maior viagem. A gente tá apanhando aqui, mas a gente vai conseguir. Só mais um pouquinho. A gente tá na programação ali do intervalo e já vai. 16 vezes mais chances de utilizar outras substâncias tóxicas. Não pode participar. Acesse Não? Vamos tentar daqui de novo, então. Site de conscientização sobre o uso de drogas. Encerrar o vídeo ao vivo. E sou promotora de eventos. Aqui, transmissão ao Eu sou técnico de vivo. informática, pedalo 40 km por dia para ir trabalhar. Antes levava 2 horas dentro do ônibus. Oi, Hoje, com as pessoal, faixas inclusivas, tudo bem? Conseguiu? uma hora menos. Vamos ver se agora eu Aqui, consigo. aí. Transporte, Chamar o doutor Agora Marco sim, pra dividir agora comigo a deu. live. sua economia. Agora deu certo. Antes eu chegava na minha casa. Vamos sacava ver agora. Cansado, Excelente. filho Ó, mais um comercial só. Aqui, doutor Marco entrou e eu vou adicionar ele para ele fazer a transmissão junto comigo. Com a bicicleta, você vive mais a cidade. Não simplesmente passa por ela. Em 3 anos, Aguardando. a Prefeitura de São Paulo melhorou a mobilidade na cidade. Ali, olha lá, doutor Marco. 16 quilômetros de Só tirar a voz. Estamos juntos. Mais um comercial só. Excelente. Pronto, todo Ótimo. mundo junto aí, galera. Nasce quando as diferenças Vamos começar nosso Agora vai ser programa. legal. Vamos lá, agora deu certo. mudanças de verdade. Quem está preso na verdade? O detento ou o cidadão que vive? Agora deu certo. Quando um ex-detento que bom. consegue um Vamos bom lá. emprego, é provável que ele não Muito legal. repita o seu erro. Isso é bom para ele, para quem emprega e para toda a sociedade, porque ajuda a diminuir a criminalidade. Cadastre a sua empresa na Bolsa de Empregos para ex-detentos no site www.cnj.jus.br. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Lé, Campanha põe internet Começar aqui de pra Novo, mim. Conselho Nacional de Justiça. Põe a internet aí pra mim.
Oi, pessoal. Eu aqui, Denise Giovanetti, coach de superação. Mais uma quarta-feira. Agora são 18 horas e 5 minutos. Nós estamos aqui na Rádio SOT, em São Paulo. E nós vamos receber hoje Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica. Já fez muita gente feliz. E está aqui hoje para conversar com a gente, para tirar dúvidas, para esclarecer um pouquinho aquelas coisas que a gente sempre quis saber e nunca teve como ou coragem de perguntar. Então, doutor Marco, muito obrigada pelo senhor estar aqui, minha gratidão a você e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Denise. Acho que é uma oportunidade sempre de trazer informação, né, de tirar dúvidas, desmistificar eventuais distorções que tem sobre a coisa da cirurgia plástica. Então, a gente ter a oportunidade de conversar com o público sobre cirurgia plástica é uma coisa muito legal, assim. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina, a gente agradece muito aqui. Meu parceiro Alessandro Santos de sempre está aqui junto. Olá, Alessandro. E a gente está aqui com o programa Próximo Nível na Rádio SOT. Está sendo transmitido agora, pessoal, pelo Facebook, pela Rádio SOT, Facebook/Rádio SOT. Está sendo transmitido pelo Instagram do Dr. Marco Cassol, então é @Clínica Marco Cassol. Exatamente. Então é só seguir ele lá, que você já vai entrar na live. Ou então pelo meu Insta, que é denise.coach de superação. Certo, gente? Então agora, mais do que nunca, vamos ao nosso assunto tão esperado. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica é uma coisa que é bem polêmica, né? Porque tem muitas pessoas que pensam assim que cirurgia plástica é uma coisa desnecessária. Desnecessária no sentido de... Julgam superficial. Exatamente. E o que a gente vê, na verdade, é que cirurgia plástica é uma coisa que realmente é capaz de transformar vidas, né? E a gente vê isso rotineiramente no consultório, né? A capacidade, o poder que tem, às vezes, da paciente ter que fazer uma cirurgia gigante, assim, um corte enorme no abdômen, fazer uma abdominoplastia, uma recuperação, é relativamente complicado. E assim, só para aquilo ali desencadear uma transformação na autopercepção dela e ela achar que ela é capaz de fazer as coisas que ela precisa. Então, cirurgia plástica realmente é um tema bem, que eu adoro, é minha vida, né? Mas realmente é uma coisa que tem muito assunto para a gente falar e muitas dúvidas, muitos mitos, sim, né? Sim. Muitas ideias, às vezes, eventualmente distorcidas, sim, sobre, assim, quando fazer, como fazer, onde fazer, por que fazer, por que não fazer, em alguns casos, né? Exato. Por que não fazer? Porque até o medo, né, de chegar a uma cirurgia plástica acaba levando pessoas a não fazerem, né? Só que o benefício posterior é tão grande, eu acredito, né, doutor Marco? Porque como eu contei pra você, gente, eu tô na fila. Então, logo mais sou eu e depois eu conto o resultado. Mas tem muita gente que tem medo, né, doutor Marco? Tem medo, tem muito medo. Muitas pessoas têm medo, inclusive, às vezes, um medo meio não muito real, assim, né? Sim. De morrer, né? E isso aí é uma coisa que realmente acaba sempre sendo um fator, né? Que limita, às vezes, a pessoa para ela conseguir as coisas que ela quer, né? Exato. Ela fica com muito medo da plástica, fica petrificada, paralisada. Tem pessoas que suam de ir na consulta, né? Quando fala do assunto, querem muito fazer, sabem que precisam fazer, gostariam muito de fazer, mas tem um medo horroroso, né? De morrer. Sim. Né? O senhor sabe que eu tenho um exemplo em casa, tá? Vou contar pro senhor aqui, vou contar para vocês. Meu marido tem um desvio de séptico e quando foi fazer, ele foi se consultar com uma pessoa de confiança e a pessoa falou, uma anestesia, sempre uma anestesia. Desistiu. Aí passaram-se eu acredito que quase 20 anos. E aí hoje ele sabe o mal que ele fez pra ele mesmo e não ter feito. Podia ter resolvido antes, agora né? ele tá lá e vai fazer a cirurgia. Então, quer dizer, às vezes um pequeno detalhe, a pessoa já tá com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, uma frase maldita acaba, maldita, né, no que eu quis dizer aqui, maldita de ter sido mal posta, né? Ela acaba acabando com tudo, né? Sim. E aí, graças a Deus, hoje a gente tem toda essa tecnologia para poder chegar ao público, para poder conversar com eles e explicar que a plástica, ela pode ser sem medo, né, doutor Marco?
Pode, e a plástica é para ser uma coisa sem medo. Claro que os cuidados, tem uma série de cuidados que a gente faz antes do procedimento, rotineiramente, durante o procedimento, existe uma rotina para isso. Sim. E depois do procedimento, esses cuidados são importantíssimos. Sim. Né? Mas desse cuidado ao ponto do paciente criar um medo, uma fantasia, um temor absurdo, né? Isso não é legal, né? Não, com certeza as pessoas não. se limitam por coisas que eventualmente não precisariam estar limitadas. Então, vamos contar aqui para o pessoal que a gente estava conversando. Gente, tem muita gente que tem medo? Tem. Mas também tem muita gente que faz cirurgia plástica, Tem, né, o número de doutor cirurgias Marco? plásticas é enorme. E o Brasil, a gente tem a chance, essa possibilidade de estar num país que é uma referência mundial de cirurgia plástica. Isso é muito legal. Que legal. E falando em referência, a gente está aqui com uma pessoa que é referência em cirurgia plástica, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Então, realmente é um cirurgião plástico especializado. E hoje o Brasil ele está em segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos em realização de cirurgias plásticas. Mas como a gente já vinha conversando, a gente sabe que muitas pessoas acabam fazendo esses tipos de procedimento com profissionais que não são cirurgiões plásticos. Sim. Médicos, mas não cirurgiões plásticos. Ou então até algumas pessoas que nem médicos são, né, doutor Marco? Eu faço parte da ISAPS, né, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. E eles fizeram uma pesquisa com vários países no mundo todo, pesquisando os seus sócios, né? E essa pesquisa mostrou que mais ou menos 2 milhões de cirurgias plásticas são feitas aqui no Brasil por ano. Nossa. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez uma outra pesquisa mostrando que mais de 2 milhões, ou seja, o número é um pouco maior do que o número das cirurgias plásticas feitas por cirurgiões plásticos, Sim. é feita por não cirurgiões plásticos. Ou seja, então assim, e claro que acontecem problemas, imagina, sei lá, mais de 4 milhões de cirurgias plásticas por ano. Sim. É um número bastante grande. E, assim, obviamente, no meio desse todo, tem pacientes com N complicações, com N alergias que eventualmente nem sabem que são alérgicos àquele determinado problema, né, aquele determinado produto. Então, assim, cirurgia plástica é uma coisa maravilhosa, mas continua sendo cirurgia plástica. Continua sendo cirurgia antes de ser plástica. Exato. É cirurgia, é um procedimento, é fazer anestesia. Existem, obviamente, os riscos, né? Então, para que as coisas saiam direitinho, a gente precisa tomar esses cuidados todos. Com certeza. Se precaver, dá uma pesquisada, gente. Vai lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso, talvez isso, Denise, e no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica seja o pré-requisito mínimo que qualquer cirurgião plástico tem que ter. Então, vai fazer uma cirurgia plástica, pesquisa se o médico é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pega o Plástica. CRM lá do médico, joga no Google, dá uma pesquisadinha, faz a sua tarefa de casa também. Né? Hoje todo mundo tem muito acesso à informação. Muito, né? Todo mundo pode ter a informação que quiser sobre pesquisar, a vida dos médicos. Os pacientes vêm me trazer essas coisas no consultório que nem eu sei que... Né? Onde que achou isso, né? Porque é uma coisa que... Enfim, mas tem tudo na internet, todo mundo tem hoje, né, acesso à informação, a todo tipo de informação. E isso é bem importante. Né? Bacana, bacana, com certeza. E aí, gente, tem outra curiosidade aqui que a gente estava conversando, que sim, as mulheres são as grandes pacientes, um grande número de pacientes são de mulheres. O maior número, O maior número é de mulheres. Mas que os homens estão cada vez mais aumentando esse número. Tem muita cirurgia plástica em homem. A maior parte, pelo menos na minha experiência no consultório, a maior parte dos homens acaba fazendo a plástica porque a sua parceira, de alguma maneira, fez. E ele viu que não era nenhum bicho de 7 cabeças. Olha que legal. E aí ele se sente seguro. E acaba, obviamente, por ir várias vezes no consultório, acaba criando um relacionamento com o médico. Com o médico. Né? E aí, então, doutor, mas não dá pra fazer isso aqui também? Isso, não, vamos fazer então. E é muito legal, né, doutor? Porque, assim, aí a gente vai voltar naquele primeiro aspecto que a gente estava conversando e que é aqui um dos pontos mais fortes da nossa conversa, que é a mudança de mindset, né? Isso, com da cabeça, cirurgia. né? Isso. Eu entendo assim, Denise, como é que eu vou dizer? É como se aquele período do pós-operatório de extrema
vulnerabilidade, talvez seja essa palavra, que o paciente fica, porque ele tá sensível, ele está sensibilizado e ao mesmo tempo ele está sensitivo também, né? Então, nesse momento da recuperação, do pós-operatório imediato, logo depois da cirurgia, é como se abrisse um portal na vida daquele paciente. Um momento de imersão. Que nem todos os pacientes usam, a maioria não usa isso, não consegue ter consciência sobre isso, não sabe o que fazer com isso. Sim. Sente assim, mas não sabe o que fazer. E nesse momento de vulnerabilidade, de sensibilidade, o paciente está mais sensível, é a grande oportunidade do paciente se reavaliar, se rever, se reposicionar perante si mesmo, né? Sim. Se enxergar de uma maneira diferente, se perceber mais capaz de conquistar as coisas que ele quer para a vida. E talvez esse seja o maior benefício. Eu entendo como sendo o maior benefício da cirurgia plástica. Por mais que tenha transformação física da aparência, né? E que isso faz parte e tem esse pré-requisito para fazer a cirurgia plástica, mas talvez isso seja o maior benefício, muito mais do que a transformação física. O senhor sabe que aqui, muitos dos que me acompanham, eu pesei 110 quilos, né? E só com uma mudança de mente, só com uma mudança de cabeça, foi que eu consegui diminuir esses 33 quilos, né? Então, não fiz uma cirurgia bariátrica, mas eu acho muito legal hoje, assim, as pessoas que emagrecem, mesmo com uma cirurgia bariátrica, e olham para si e falam, essa pessoa não sou mais eu. Esse corpo não está mais condizente com essa mente. Então, aí a gente tem o benefício da cirurgia plástica para poder, então, fazer uma equidade, né? Entre mente e corpo. Isso Denise está falando, é muito comum hoje em dia em pacientes mais velhos, né? Pacientes que eventualmente têm já 70 anos, mais de 70 anos, mas que estão super ativos. Eu operei uma da face com 83. Olha, que legal! E assim, nossa, super pra frente, feliz, um pós-operatório, sabe? Parecia que nem tinha operado, a felicidade dela. Então, assim, pacientes que eventualmente têm uma aparência que não é condizente com a cabeça do paciente. É verdade. E hoje em dia a gente vê muito isso, né, doutor Marco? A longevidade, ela aumentou absurdamente aí no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo, mas a gente está falando aqui mais da nossa realidade, né? Então, quando a gente pega aí as pessoas com essa faixa etária, já imagina 80 anos e a pessoa está apta a uma cirurgia. Sim, aí não tem limitações clínicas importantes, né? Sim. Porque eventualmente os pacientes mais velhos já têm problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, coisas que acontecem normalmente, né? Faz parte. E que com a idade acaba sendo mais frequente. Então é muito legal que os pacientes possam chegar, e cada vez mais eu acho que vai ter isso, né? Dos pacientes com mais idade chegando em condições clínicas melhores, né? Tomara, né? É porque eu acho que a consciência da população está mudando, né? E essa preocupação em cuidar do corpo e da alma tem sido algo que está na nossa vivência, né? Já está no nosso cotidiano, já está fazendo mais parte. Claro que não da grande maioria, mas a gente percebe essa onda acontecendo, né? E aí a gente acaba tendo relatos como esse que comprovam, né? Que essa onda realmente está acontecendo. Porque antigamente, se nós fôssemos pensar, vamos botar aqui, uns 20, 30 anos atrás, o senhor como médico acredita que uma paciente de cerca de 80 anos, se a gente pensar há 30 anos atrás, uma pessoa de 80 anos, eu me remeto, doutor Marco, a minha avó, que era aquela senhorinha enrugadinha, de coque, cabelinho branco. Sim. Então, você não consegue ver essa pessoa se preocupando com algo estético e pronta, predisposta a uma cirurgia, né? Então, assim, a nossa realidade mudou muito, né? Isso é muito legal, né? Eu acho que assim, o mundo todo está numa evolução fantástica, né? Eu acho sensacional a humanização que essa hiperconexão traz pra gente, é sensacional, é muito boa. Muito. Mas, claro que, como tudo na vida, tem o lado bom e o ruim de tudo, né? Precisa ter alguns limites também para isso. O equilíbrio, né, doutor Marco? Mas não tem dúvida, né? A mudança, a melhoria da qualidade de vida de todo mundo, né? E eu acho que a cirurgia plástica, talvez até por isso, está hoje o número de pessoas cada vez maior, porque, por exemplo, um homem que tem uma orelha muito grande,
Uma orelha grandona lá. Sim. E antigamente ele viveu a vida toda com aquela orelha grande. Ele vai lá e pesquisa na internet, sobre orelha, diminuição de orelha. Ele descobre, não, dá para fazer uma orelha, é uma cicatriz que fica escondidinha, é uma cirurgia simples, eu posso resolver isso. Então, assim, as pessoas já não querem mais se privar de resolver coisas que lhes incomodam. Exato. Né? E aí ele faz uma cirurgia simples, né? Como Que é uma cirurgia que a princípio é só uma cirurgia estética, vai só diminuir a orelha, enfim. Mas que essa cirurgia sempre traz essa possibilidade dessa repercussão gigantesca, maravilhosa, que é essa reavaliação, esse portal, eu entendo como um portal, né? Muito essa bom. Oportunidade do paciente se perceber diferente. Isso está, eu acho que é só um começo, né? Que legal. Tem muito ainda para a gente avançar. E também, assim, a plástica, tem coisas novas, melhores, tem medicações melhores para anestesia, tem técnicas melhores com incisões menores, com recuperação mais fácil. Continua sendo cirurgia, continua tendo riscos, né? A gente vai minimizando essas coisas. Também existem procedimentos não cirúrgicos, né? E isso, enfim... Tem muita coisa nova, né, aparecendo e tem muita coisa legal ainda para aparecer. Que bom, né? Que bom. Eu acompanho o Dr. Marco lá no Insta dele e eu vejo, vou falar que eu acho que umas 3 vezes por semana o senhor está fazendo cirurgia, né, Dr. Marco? E ele vai lá e conta pra gente a cirurgia que ele tá fazendo. Isso. E essa da orelha eu vi agora recentemente, o senhor falando, eu faço essas cirurgias. Mas assim, é só pra gente colocar que assim, é muito legal. Eu sou um cara abençoado, eu acho, né? Que por legal. ter escolhido. Eu acho que todo mundo né? O cara pode ser sapateiro, por exemplo. Se ele entende aquela profissão, aquele trabalho que ele faz como uma arte, como uma coisa que ele vibra, né? É uma coisa lindíssima, né? Eu conheço sapateiros que fazem trabalhos assim absolutamente fantásticos. Pode ser uma coisa super simples, mas o cara... E com o tempo ele acaba ficando bom, com 10 mil horas fazendo aquilo lá, né? Acaba virando um especialista. E então eu acho que a plástica, assim, eu vibro muito com a plástica. Obviamente reconheço as coisas, as limitações que existem, né? Sim. Enfim, entendo. Mas essa transformação é fantástica, é maravilhosa. E eu me sinto, assim, como vou dizer, pleno, né? Me sinto com o meu propósito de vida, né? Vibrante. Por ter essa capacidade de induzir essa autopercepção diferenciada nos pacientes. Isso é uma coisa muito bonita, né? Muito legal. Bacana. Não, isso é incrível, né? Porque a gente vai botar aqui, então eu vou fazer uma colocação. Você é um instrumento de Deus. Isso, que bom, na vida das pessoas. Todos somos, né? Mas quando a gente consegue reconhecer que a gente está fazendo isso e faz isso com mais consciência, né? Com mais propósito, com mais convicção... Isso é mais forte. Né? E aí é um instrumento preparado, né, Dr. Marco? Porque o que acontece? O senhor lá tem vários instrumentos que utiliza durante os procedimentos, né? Bisturi e etc. E aí são coisas mais técnicas que eu não tenho domínio para estar falando. Mas o senhor precisa de seus equipamentos bem afiados, bem preparados para o momento da sua cirurgia. Então, você entra como esse instrumento na vida de muitas pessoas, né? Auxiliando elas a essa transformação. Né? Eu absolutamente não consigo fazer nada sozinho, eu preciso desses instrumentos e preciso das outras pessoas, obviamente, eu não consigo fazer. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho consciência que eu sou, naquele momento da cirurgia, no ato, eu sou o líder, né? Eu sou o líder. Então, assim, eu vejo que eu tô sempre... E da minha personalidade, isso não é forçado. Mas eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre pra frente, eu tô sempre, apesar de tudo que acontece na vida de todo mundo, né? Todo mundo eu tenho sempre uma postura muito positiva. Porque eu entendo que a responsabilidade que eu tenho ali, claro que tem a responsabilidade médica e tal, essa coisa toda. Mas eu tô falando além disso, né? Por exemplo... o humor, vamos escovar antes de entrar na cirurgia plástica. A gente faz uma escovação lá, uma esterilização das mãos antes de entrar na cirurgia plástica. E naquele momento é um momento de alguns minutos que a gente fica ali se escovando, um momento de pré-meditação da cirurgia plástica. É como se fosse uma preparação, porque o humor que o cirurgião vai levar para dentro da sala vai contaminar a equipe toda. Exato. Tem outro médico, anestesista, então, enfim, tem um monte de gente na sala, circulante, instrumentador, tem um monte de gente na sala.
Mas o cirurgião, como é o líder, Sim. se ele é uma pessoa, e eu vejo, cara, pessoas às vezes com a personalidade mais difícil, ou que não tem consciência disso, Sim. entram só reclamando, e só falando, ou achando que tá tudo errado. E claro que tem coisas que eventualmente precisam ser corrigidas, né, Claro. e tal. Mas a postura deve ser uma postura positiva em respeito à oportunidade que aquela pessoa está tendo de ter esse portal na Essa vida dela, né? transformação, Então, né? isso é uma coisa... E essa energia, eu acho que tudo faz parte, né? E, doutor Marco, eu acredito muito nisso que o senhor está falando, eu concordo plenamente. E eu acho que, assim, até se a gente for parar para pensar, a diminuição de riscos de erro médico, né? Porque quando você está num estado negativo, um estado bravo, um estado... Ou então até aquele estado egocêntrico, porque tem, né, doutor tem, Marco? tem Infelizmente, tudo, a gente tem sabe tudo. que tem. E isso, eu posso garantir aqui para vocês que não é o Dr. Marco em momento nenhum, egocêntrico, arrogante, de jeito nenhum, uma pessoa singular, e ele passa isso pra gente. Então dá essa tranquilidade pra paciente que tá ali. Ela confiou em você, né? É uma coisa, eu acho que talvez até de respeito, né? Sim. E às vezes as pessoas não, os médicos, os cirurgiões plásticos, não têm às vezes consciência sobre isso, Sim. né? Sobre a importância. E claro que é um ambiente estressante o centro cirúrgico. Sim, porque a E vida de uma pessoa tá nas suas mãos, exatamente. é uma E tem uma responsabilidade, óbvio, né? Mas, assim, tem que fazer daquele ambiente um ambiente mais amigável, Sim, né? sim. Menos só cobrança, só machadada. Porque, vamos pensar o seguinte, eu sou sua instrumentadora ali, e o senhor brigou comigo 5 minutos antes de entrar na cirurgia. Sim. Eu posso ficar nervosa, eu posso ficar brava, eu posso ter 1 milhão de sentimentos que ao invés de prejudicar você, eu vou prejudicar uma terceira pessoa. Sim, Né? sim. Então eu acho que isso é fantástico, assim, essa postura que você tem E de... todo mundo está sempre conectado. Exato, isso. de manter essa sinergia. Eu vou mandar aqui um alôzinho agora para Eloá, minha instrumentadora há mais de 10 anos. Olha que legal. E suporta todo esse tempo, 16 horas operando por dia. E ela tá lá junto, é uma minha fiel escudeira, Olha né? que máximo. E assim, e obviamente depois desse contato todo, né, dessa intimidade toda, Sim. né? Porque a gente conversa, a gente troca coisas sobre os momentos da vida que a gente está vivendo. Sim. E isso cria um vínculo absolutamente tão forte que eu falo pra lá que a gente podia virar os dois mudos e a gente ia operar, porque eu estendo a mão, ela já sabe qual é o instrumental, já sabe qual é o fio, já sabe a maneira que vai fazer, qual é o tempo da cirurgia, né? Porque a cirurgia se repete. Então. Sim, sim. Então, isso é como se fosse uma... É como se fosse uma orquestra, tá? E o cirurgião tá no papel de maestro daquela orquestra, né? E claro, o anestesista tem um papel importantíssimo ali de cuidar, né? Para que tudo fique bem, para fazer sedação, para o paciente ficar dormindo, enfim, fazer anestesia. Sim. E o resto da equipe também. Mas o maestro é importantíssimo. Se o maestro não tá bem... não vai tá, desafinar. Vai ter um momento que... Isso, E mesmo que, eventualmente, esse maestro não consiga entrar na sintonia ou não consiga ser um bom maestro no sentido não tecnicamente de fazer cirurgia, mas maestro no sentido dessa parte emocional aí, digamos assim. Sim. As cirurgias podem tecnicamente dar certo, mas talvez o resultado poderia ser melhor se o ambiente fosse melhor, mais saudável. Exato. E todo mundo ia sair menos cansado da cirurgia. Porque tem um desgaste energético aí, né? Tem uma responsabilidade envolvida. Então, é muito legal. Tem que ter consciência disso, é uma coisa muito legal. E eu acho que também é uma coisa de maturidade. No início, talvez eu não tinha tanta consciência. Olha, né? mas porque isso é da vida. É da vida, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo, né? E vai vendo mais coisa. E vai crescendo, vai tendo visões diferentes, né? A vida ensina, né, doutor Marco? A vida sempre ensina. A vida sempre ensina. E, obviamente, que o senhor passou anos dentro da faculdade para estar onde o senhor está. As faculdades... Mas a vida é uma grande faculdade, né? Sim. E as faculdades vão lá, ensinam as coisas técnicas, né? E depois tem as residências, né? Faz cirurgia geral. E cirurgia geral é muito movimentada, pronto-socorros e tal. E depois cirurgia plástica e tal. Mas é um pouco diferente, né? Depois que a gente começa a entender mais... Eu acho que entender um pouco mais do ser humano. É basicamente isso. Eu acho que o médico mais experiente acaba tendo mais entendimento do ser humano. Tem o feeling, né? Começa a aprender isso aí, né? É isso aí. Quando tá aberto, você começa a aprender. E não é uma coisa que também... Exatamente como você acabou de falar. Eu ia falar, mas você acabou de falar. Quando tá aberto, começa a aprender. Porque não é uma coisa que pode ser... posta, né, dentro de você. Isso é intrínseco, isso vem, isso é natural, isso é até empírico, né?
Porque tem que ser natural, tem que vir... Não só não né? consegue ser imposta, como eu conheço excelente, um que veio na minha cabeça, assim, um excelente cirurgião plástico, né? Que foi meu preceptor na residência e tal. É um cara tecnicamente impecável, mas uma pessoa que assim, tem essa dificuldade de relacionamento, essa dificuldade desse entendimento, né? E é uma pessoa, assim, super responsável, né? Uma pessoa tecnicamente impecável, mas que tem essa dificuldade. Então, tá tudo bem também, né? Sim, cada um sim. com as suas dificuldades. Mas isso, a gente ter consciência disso, já começa a plantar sementinhas que um dia vão germinar sobre esse assunto. Isso é bem importante. É isso aí. Então, gente, a gente vai fazer um intervalinho agora, bem rapidinho. Vamos tomar uma aguinha aqui. E aí, na volta do intervalo, a gente vai pegar algumas perguntas que vocês já mandaram pra gente. Eu tenho aqui uma listinha de perguntas que eu já recebi antes, porque eu avisei o pessoal que a gente ia estar aqui junto, Dr. Marcos, através das nossas lives. Vamos responder todo mundo, e quem tiver mais dúvidas ou perguntas e queira colocar aí nas redes sociais, na nossa live, no Facebook ou no Instagram da Denise, pode mandar que a gente vai responder. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. 2, 3 minutinhos, a gente volta rapidão. Agora aqui o microfone tá fechado. Tem água lá embaixo. O Leandro vai pegar uma aguinha pra senhora. Meu nome é Laís Alcântara e sou promotora de eventos. Vamos dar uma olhadinha aí nessa live. Informática, eu dava 40 km por dia para ir trabalhar. Muito, quase Antes não dá para levava entender. 2 horas dentro do ônibus. Hoje, com as faixas específicas, levo Será que 1 hora aqui não tá... menos. Depois que eu passei a usar a bicicleta como meio de transporte, eu consegui atender muito mais clientes. E isso me trouxe uma economia de tempo e dinheiro. Antes, eu chegava na minha casa, encontrava meu esposo cansado. Tá dando eco no telefone dele. Será que o meu tá baixo? O meu tá totalmente baixo também. Tá totalmente baixo? Vamos tentar arrumar aqui então. Parabéns, parabéns. Tem gente mandando parabéns aqui pra gente. Gente mandando. Aqui não dá pra entender, Denise. A gente vai tentar arrumar o som, gente. Porque o microfone. Será que esse microfone tá interferindo naquele? Não, acho que o microfone não. É só talvez da própria rádio. Tá do bom. falante. Vou tentar deixar aqui. Ai, mãe, olha só. Fiquei sabendo que a dengue anda por aí. Vamos E é tentar uma doença ajustar. séria. E vocês devem saber Bom, gente, a como gente vai proteger ajustar. o seu filho. Me Fiquem ajude a aí, também. nos Não deixar água acompanhem. parada nas plantas, pneus, potes ou coisas assim. Cuide as caixas d'água. E a gente vai Guarde garrafas e dando lave uns de cabeça para ajustezinhos. baixo. Cuide as piscinas. Cuide do lixo. Tá Deixe vendo tudo ali, não? limpinho. Lavando tudo não direitinho. conseguia E entrar também, aqui, não eu sei onde soube é que que a é. dengue aparece mais em água parada. Pai, mãe, eu não sei fazer isso. Cuide de mim. Eu confio em vocês. Todo mundo já convidou alguém pra alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos ver comigo. Ou um convite pra vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí? Será que se botar um Tem fone convite ali, tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar dando sangue. Bebi 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de Tô vendo cama. você aí, doutor Marcos. Aí o quadro foi piorando, acabei Então a indo pro gente vai hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar Pode, o vamos final da depois sai história. conversando. Ele morreu de Sim, frio. sim. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que Eu tô você já escutando bem conhece. aqui com Em fone. caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os Eu baixei sintomas na hora que eu vi você tirar o fone, eu baixei. retorne ao posto de saúde Ficou muito imediatamente. comecei Dê a uma atrapalhar mata. para falar. Se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. Eu tô vendo a live SUS, do início. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Está todo mundo ouvindo. Rádio Sot. Oi, pessoal, voltamos aqui do intervalo. Agora são 18 horas e 34 minutos. Estamos voltando com o nosso programa Próximo Nível, São Paulo, mas a rádio
ela não é só aqui para nossa região, hein, gente? Lembrando que a gente está com uma rádio stream, então a gente tem gente escutando a gente, tanto aqui no Brasil quanto fora dele. Então tem gente no Canadá, tem gente no Japão, que já falou que está conversando aqui. Então, olha, gente, estamos chegando longe, hein? Vamos lá. É isso aí, doutor Marco. A gente tem algumas perguntas aqui. Ótimo, vamos lá. Então a gente vai começar a conversar e contar para essas pessoas as dúvidas delas. Excelente. Eu tenho aqui uma pergunta da Ana Lu Silveira. Ela falou o seguinte: cirurgia plástica estética requer preparação prévia? Precisa estar ali, doutor Marco? O que eu preciso fazer para poder, então, me submeter a uma cirurgia? Eu acho que precisa. Precisa, né? Mesmo que seja um procedimento mais simples, precisa... não é como ir no shopping comprar uma bolsa. Nunca Com é. certeza Não só pelo risco, mas pela oportunidade. Sim. Né? Então, eu acho que, assim, claro, tem os exames pré-operatórios que a gente tem que fazer. Muitos pacientes que estão um pouquinho acima do peso têm que chegar no peso ideal. Sim. Né? Isso é o melhor sempre. Por exemplo, que o resultado acaba sendo melhor, né, doutor Marco? no caso de uma lipoaspiração, por exemplo. Sim. Rapidamente, tem muitas perguntas aí que a gente mas consegue entender. vamos lá, vamos devagarinho, vamos responder. Assim, ó, por exemplo, o paciente está um pouco acima do peso. Certo. Tá? Uhum. Digamos que ele está bastante acima do peso. Ele está 10 quilos acima do peso. Certo. E ele faz uma lipoaspiração. E aspira, por exemplo, 1 litro de lipoaspirado. Ou seja, o paciente aspira 1 litro de lipoaspirado, tem 1 milhão de células, hipoteticamente. Sim. Tá? Esse mesmo paciente, se ele emagrece esses 10 quilos que ele está acima, e ele faz uma lipoaspiração de 1 litro, que seria igual, ele tem 7 milhões de células lá. A célula de gordura chega a ficar mais de 20 vezes o tamanho dela. Nossa! Né? Quando ela está cheia e depois ela murcha. Esse é o famoso efeito sanfona, né? Sim. Então, esses pacientes emagrecem, mas a célula está viva e fica pronta para encher novamente. Tá? E aí, quando ela está magrinha, sequinha, Sim. esvaziada, Sim. esse é o melhor momento para fazer a lipoaspiração. Estou dando um exemplo, né? A pergunta era se precisa de algum preparo. Sim. Então, especificamente no caso da lipoaspiração, desse caso que a gente está falando, existe esse preparo. Claro, tem coisas que são mais simples, tem cirurgias que só precisa fazer o exame pré-operatório e operar, é menos complicado. Mas o paciente tem o entendimento, o preparo pré-operatório, tem o entendimento que existe uma possibilidade depois, até por essa vulnerabilidade que a gente falou, né? Por esse momento mais sensível que ele vai ficar, de ele se reavaliar e de ele poder obter outros benefícios que não só a coisa da aparência. Sim. Esse preparo pré-operatório já é bem importante. Legal. Ele ter esse entendimento. É porque ele já começa a olhar para dentro e começa a fazer modificações, né? E aí, doutor Marco, eu vou entrar aqui com uma pergunta que não estava aqui, mas eu acho muito importante, e você, inclusive, já tirou uma dúvida minha, e eu tenho um grupo de meninas no WhatsApp que a gente sempre fala a respeito disso, e eu dou lá algumas dicas, eu falo como foi para mim o meu processo de emagrecimento e assim por diante. E elas têm bastante dúvidas em respeito ao jejum. E aí, outro dia, nós conversávamos a respeito disso, do jejum intermitente. Então, o que acontece? A célula está inflamada, né? Sim. E aí, quando começa, então, a modificar, a fazer essa mudança de alimentação e tudo junto, aí o jejum é legal, gente, porque o doutor Marco me explicou o que acontece. A gente tira o carboidrato, a gente tira os açúcares das frutas, que são as frutoses, né? Tira os açúcares de forma geral, refrigerante, assim por diante. A gente desinflama essa célula. E aí, na hora da cirurgia, a gente tem um resultado muito melhor. Sim, e o paciente vai com imunidade melhor para a cirurgia. Então, essa coisa do preparo aí, né? Agora estamos entrando num outro assunto que também é dieta. Vamos lá. Mas isso é bastante importante, né? O paciente tem entendimento que esses pacientes, por exemplo, que estão um pouquinho acima do peso e que vão fazer, por exemplo, jejum intermitente, esses pacientes, naquele período que o corpo está fazendo jejum, é um período de desintoxicação do corpo. É como se as células da imunidade do corpo pudessem ir lá e trabalhar agora para limpar tudo que tiver de errado no corpo. Né? Entendi. Então, isso é bem importante, assim. Isso ajuda muito na recuperação e no resultado final da cirurgia. Olha o que eu estou falando. Olha. Não é só na recuperação pós-operatória. E não é só antes para emagrecer, é no isso, posterior. depois. Olha. E a gente vê que esses pacientes que se preparam para a cirurgia, ou seja, que eles demandam mais cuidado antes da cirurgia,
o resultado da cirurgia sempre é melhor. E as complicações, pequena epidermólise nos fumantes, seroma no fumante, em pacientes que têm o risco aumentado, é menor, porque o paciente está se cuidando mais. Entendi. Né? Então ele tem cuidado de não fazer esforço. Parênteses, doutor Marco, transforma pra gente aqui na linguagem mais popular, porque muita gente não vai entender o que é o seroma. Isso, não, assim, juntar líquido na cirurgia, ficar mais inchado, demorar mais para cicatrizar. Entendi. Então eu tô falando algumas coisas assim, né, claro. que são coisas que a gente vê na prática, aquele paciente que se cuida mais e que se prepara nesse sentido que ele sabe que vai fazer um procedimento, ele começa a ter mais cuidado, e se ele está acima do peso, e se ele não está acima do peso também, ele começa a fazer outras coisas, tá? Para melhorar, para ficar na sua condição melhor, e cuida da dieta, enfim, tem outras coisas além dieta não é só para perder peso. Sim. Você diz, não, eu sou magrinho, então eu vou comer bastante carboidrato, doce, farinha, e esse paciente está inflamado. Às vezes é um paciente super magro, mas é um paciente que está inflamado, né? E isso aí acaba sempre aumentando o risco de... Não só o risco, mas aumentando, assim, o risco também aumenta, mas aumenta também o tempo de recuperação depois. Entendi. Os pacientes não podem se dar atenção, olha só, antes da cirurgia, e o corpo pede depois. Vão ter que ficar mais tempo depois para se dar mais atenção. Olha depois que da coisa, cirurgia. né? Ou você se cuida, ou você se cuida. Pois é, o corpo pede, por favor, cuide, me cuide, né? Me cuide, me trate bem. Me trate bem. Me trate bem. Legal. Então, vamos adiante aqui numa outra pergunta. E aí, eu acredito que a Gabriela Antunes disse assim pra gente: o sedentarismo e o uso de medicamentos, eles interferem no resultado da cirurgia? Eles interferem no sucesso da cirurgia? Eu acho que o sedentarismo é sempre o paciente que faz exercício físico, que tem uma rotina, e não necessariamente que faz academia e tal, mas o paciente que é ativo fisicamente, que faz caminhadas, né? Esse paciente, ele sempre tem uma recuperação melhor. Esse paciente tem uma vascularização melhor, tem mais sangue nos tecidos, ele cicatriza melhor, a qualidade da cicatriz é melhor, a qualidade da pele dele é melhor. Então, pacientes que fazem exercício regularmente, e volto a repetir, não necessariamente exercício físico, extenuante. Não pesado de pegar malhação, não. Você pode fazer, isso é ótimo, é melhor até, mas as pessoas às vezes não conseguem ter consciência que a caminhada rotineira, né, é tão importante para ela que ela consegue dormir melhor, que ela consegue ter um momento de desestresse durante a noite melhor, faz um sono REM de melhor qualidade, um sono reparador durante a noite, e consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, se tem mais contato com a natureza, essa pessoa tem também uma recuperação melhor depois da cirurgia. Então, coisas que parecem muito bobas, mas que fazem uma diferença enorme, né? Sim, sim. Então, respondendo a pergunta aí, né? Claro, sedentarismo, pode fazer sedentário? Pode. É a mesma recuperação daquele paciente que se cuida mais? Não é. Não é. Hoje também eu tive uma situação lá no grupo que uma das meninas, né, a gente conversando, a gente é bem ativa e tal, eu conversando com elas, uma delas falou assim, eu só tô caminhando meia hora por dia. Eu sei que é pouco, mas eu já tô fazendo e tô fazendo algumas mudanças. Então, pra você, Letícia, que falou isso lá no grupo, tá aqui a dica do Dr. Marco, meia hora por dia já faz diferença. Uma transformação maravilhosa, né? Isso. E assim, dormir cedo, acordar cedo. Eu sei que tem coisas da vida, criança pequena, que tem que trabalhar à noite, que tem, enfim, um monte de coisa. Isso. Todo mundo tem. Mas dentro da vida normal da gente, a gente tem que colocar na rotina do dia a dia, nos hábitos diários, coisas positivas, coisas de autocuidado. Eu sou uma excelente mãe, mas eu não consigo fazer absolutamente nada pra mim. É mentira, não é uma excelente mãe. Sim, porque você tá porque se não consegue se cuidar, como é que consegue cuidar de uma outra pessoa? Verdade. É uma mentira. Então, as mães precisam ter esse entendimento. Eu não falo especificamente das mães, mas aqui é o meu público maior, são as mães. São as mulheres, né? Mulheres, mães. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente começa a se cuidar mais, o resultado da cirurgia é melhor.
É isso aí. E assim, a gente percebe isso também, essa questão aí de mães, de se olhar antes de olhar para os filhos e tal. O coach, ele traz muito isso pra gente, sabe, doutor Marco? Sim. Que a primeira pessoa que você precisa cuidar é você, porque é exatamente o que o senhor falou. Se você não consegue cuidar de você, como que você cuida do outro? Pois é. Né? Então, olha como as coisas, por mais que sejam distintas, elas se entrelaçam, Sim. né? Então, Eu vejo, às vezes, as mulheres falando sobre os filhos e o cuidado dos filhos, e querem fazer a cirurgia sempre em julho, porque é as férias dos filhos, ou em janeiro, né, por causa das férias do colégio dos filhos. Sim. E eu vejo, assim, que elas falam tanto, né, que o filho é a coisa mais importante da vida dela. E obviamente, para todas as mães, isso é uma regra. Sim. Mas o filho não pode ser a coisa mais importante. Ela tem que ser a coisa mais importante para ela ficar bem, para ela, sim, ser um instrumento de cuidado do filho. Exatamente. Né? E aí, sim, esse ciclo ser saudável, ser completo e ser pleno. Né? E ser permanente. E ser permanente. Porque... Colocar isso nos hábitos da vida normal. Isso mesmo. Eu tô lendo um livro e compartilhei com o pessoal que me segue lá no Insta, que chama O Poder do Hábito. Ah, sei. E é fantástico esse livro. Eu dividi aí com o pessoal porque realmente é uma leitura que vale a pena. E aí, ali ele fala exatamente isso. Porque às vezes a gente tem atitudes robotizadas, né? A gente não percebe, mas acaba fazendo. Mas a vida é assim. A gente tem um hábito de repetir as coisas. Sim. E se as coisas positivas viram um hábito, a gente tem o hábito de repetir coisas boas. Eu falo para os pacientes no consultório, pego uma prótese de silicone assim, isso aqui é uma bola de cristal. Eu tenho a capacidade de ver todo o teu futuro. Olha que o paciente, legal. tá brincando. Não, é sério, eu tenho. Me diz os teus hábitos que eu vou dizer o teu futuro. Olha aí. Tá falando do poder do hábito, né? Que é o livro. Sim. Então, assim, é muito importante isso, as pessoas terem consciência que, às vezes a gente vê assim, não falando agora de um outro assunto, mas só para exemplificar, eu quero ficar rico. Tá, que bom, quer ficar rico. Tá, mas quanto que tá juntando todo mês? Não consigo juntar nada. E como é que você vai ficar rico? Pois é, então assim, não faz sentido, sabe? Sim. Então assim, são coisas dissonantes, não fazem, caminha para um lado e o outro para o outro, não faz sentido, não vai chegar naquilo porque não está construindo aquilo. Exato, né? E também a gente percebe assim, algumas pessoas conversaram comigo lá no livro, quando eu fiz a postagem, e falaram, mas é muito difícil, a gente tem uma rotina, dona de casa, não sei o quê. Então, assim, o que eu disse para aquela pessoa, e eu repito para todo mundo que está nos vendo aí, você conseguiu construir aquele hábito, não conseguiu? Então, você é capaz de transformar esse hábito num hábito que seja positivo para sua vida. Sim, né? E ressignificar esse hábito, porque às vezes aquele hábito tem um poder gigantesco que eu não consigo viver sem pizza. Isso. Mas olha, tem um monte de gente que tem em alguns lugares do mundo que eles nem conhecem pizza. E vivem, nasceram e morreram sem conhecer uma pizza. Muito bem, no né? Butão, sei lá, um lugar muito difícil, assim, muito acesso, muito difícil. Sim. Então, assim, não é, sabe, ressignifica. Exatamente. Transforma aquilo, né? Isso. E a gente tem esse poder, né? Tem sim, tem muito. E aí, quando o senhor brincou aí com a questão da bola de cristal, né? Eu me vi aí nessa frase, porque que acontece? Quando eu tive esse start de mudança de mente, porque antes de começar a mudar minha alimentação, eu comecei a mudar minha mente, né? Então, o que aconteceu? Eu olhei pra mim, eu tinha 31 anos, eu pesava 110 quilos, eu tinha 2 filhas, uma filha recém-nascida e uma filha de 10 anos. E aí, eu olhei pra trás e eu falei assim, gente... Espera um pouquinho. Se eu continuar com o jeito que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, daqui a 10 anos eu vou ter 130, 140 ou sei lá, cento e quantos quilos. E aí eu parei, olhei para as minhas filhas e eu falei, gente, eu preciso mudar por mim e por elas. Então, se a gente não tem um motivo forte, a gente para em qualquer esquina. Em qualquer pedrinha do caminho, a gente tropeça e para. Então, gente, é importante, muito, muito, muito importante. Fazer uma cirurgia é fantástico, muda a vida da gente. Eu tenho certeza disso. Eu ainda não fiz, mas eu tenho certeza disso porque eu acredito nisso. Mas, gente, acreditem que vocês precisam estar preparados para esse momento. Porque senão você vai fazer uma cirurgia e aí vai dar um tempo, vai passar alguns anos e você vai ter os mesmos hábitos de sempre. E, consequentemente, você vai acabar voltando e atrapalhando seu corpo, atrapalhando seu desenvolvimento, jogando
jogando dinheiro fora, porque é um procedimento que, querendo ou não, tem um custo, né, doutor Marco? A gente sabe disso. Então, assim, você precisa pagar um bom hospital, você precisa pagar um bom instrumentador, um bom anestesista. O senhor, que é um profissional que se especializou demais para fazer o que faz, então, tem um custo, gente. Então, assim, olhem para a cirurgia plástica como um investimento de vida. Porque quando você faz esse investimento de vida, o que você traz de retorno para você não tem igual, não tem comparação. É assim que eu vejo, doutor Marcos. O senhor me corrija se eu estiver errado. Não, isso aí, exatamente isso aí. Então, tá bom. Vamos lá para outra pergunta. Lipoaspiração pode ajudar a perder peso? A lipoaspiração não é uma cirurgia para perder peso. O paciente que está acima do peso deve chegar no peso ideal para depois fazer a lipoaspiração. Certo. Lipoaspiração é uma cirurgia para diminuir contorno. Entendi. Né? Então, assim, vai refazer os contornos, aumentar o bumbum, diminuir a cintura, né? Então, assim, a lipoaspiração não é uma cirurgia para diminuir peso. Eu quero emagrecer, vou fazer uma lipoaspiração. Não é para isso, porque o resultado vai ser frustrante. Não vai sair do centro mais pesado do que entrou, retirando 3, 4 litros de gordura. Então, assim, tirando muito mesmo, assim, vai ser mais pesado. Então, não é o objetivo da cirurgia plástica, né? Perder peso. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, perde medidas, né? Sim, modelar. E sem dúvida nenhuma, modela, exatamente. Às vezes, a gente vê muito frequentemente no consultório, os pacientes chegam no consultório, doutor, eu quero fazer lipoescultura, eu quero tirar a gordura e botar no bumbum. O teu bumbum é ótimo. Mas, doutora, minhas costas são retas, né? Mas por que as costas são retas? Porque tem muita gordura em cima do bumbum. Sim, não faz e a gente curva. e eu mostro algumas fotos para o paciente, olha aqui, não precisa. Tira a gordura em cima do bumbum. Sim. E esse bumbum vai aparecer e fica gigante o bumbum, sem fazer preenchimento. E eventualmente, claro, precisa fazer preenchimento, a gente faz. Mas eu estou só dizendo que esse é o motivo da lipoaspiração, ou seja, refazer esses contornos adequados. Essa curva, exato, né? Vamos botar aquela mulher brasileira da cinturinha fina e do bundão, né, doutor? É isso, exatamente. Então a gente consegue, né, com a plástica, melhorar essas coisas, né? Com a lipoaspiração. Mas a gente emagrecer se frustra. Sim, se frustra. E o senhor sabe que eu tenho uma pessoa que faz, a minha esteticista lá, que faz drenagem e tal, que já tô no processo, né? Aí ela me contou isso, que teve uma pessoa que ela faz a drenagem e que a pessoa foi fazer e ela ficou com as costas assim tão finas que o bumbum deu aquela disparada, assim, que ela tira algumas fotos e ela fica se amando, essa moça que fez, né? Eu não conheço ela, mas esse relato. Então, isso acontece, e depois também a roupa, né? Fica sobrando. Vocês ficam toda feliz quando começa a desinchar. Tá sobrando cintura. Que legal. E isso é a rotina, assim, né? Isso é muito legal. Bacana. Mas não é para emagrecer. Não é para emagrecer. É para dar contorno, viu, gente? Lipoaspiração é para dar contorno ao corpo. Vamos lá, outra pergunta aqui. Alguns procedimentos, como a abdominoplastia, são indicados apenas para mulheres, doutor Marco? Não, existe abdominoplastia no homem, né? Isso não é tão incomum, né? Sim. Tem homens que fazem. O que não dá, às vezes, no caso do homem, são aqueles homens que têm flacidez no músculo. A gente vai reposicionar os músculos aqui do abdômen, o tanquinho, né? E esses homens, eventualmente, têm aquela barriga de chope, né? Aquela gordura intraabdominal excessiva. Nesses casos, o paciente precisa estar com a barriga molinha, né? Para que a gente possa fazer uma boa aplicatura, um bom reposicionamento dos músculos e a barriga fique super reta depois. O paciente que tem muita gordura intraabdominal e que não está muito disponível para negociar essa diminuição dessa gordura. E olha, às vezes o paciente é magrinho. Sim. Mas ele tem muita gordura intraabdominal e tem pele sobrando, ou seja, tem que fazer abdominoplastia. Sim. Quando ele perde gordura lá dentro, nas vísceras, né, gordura que está dentro do fígado, próximo do fígado, próximo das vísceras dentro do abdômen, diminui essa gordura, diminui a pressão e a costurinha que a gente faz no músculo é muito melhor, o resultado é muito melhor depois, a recuperação é melhor, o resultado estético é melhor. Bacana. Então, isso nos homens é um fator limitante. Nas mulheres também, né? Sim, a gente está falando especificamente da abdominoplastia para homem, mas nos homens isso é mais comum do que nas mulheres. E o senhor tem alguma dica para esses homens aqui? Quem mandou essa pergunta para a gente foi Pedro Silveira. Você tem alguma dica para ele, para dizer para ele assim, ó, Pedro, se você fizer
X, Y, Z, você vai conseguir, então, assim, ter um Pedro, resultado. Isso que a gente estava falando antes, eu acho que tentar fazer hábitos melhores, né? Fazer uma dieta anti-inflamatória, se tem essa perspectiva de fazer a cirurgia. Legal. Né? Tentar melhorar alguns hábitos aí, fazer... O senhor acha que o jejum aí, a dieta anti-inflamatória seria o jejum, é isso que o senhor... jejum intermitente é uma coisa que ajuda. Legal. Então, mas fazer dieta anti-inflamatória... Ajuda o jejum. Ajuda. Legal, bacana. Jejum intermitente é uma possibilidade, mas tem pacientes que não necessariamente precisam fazer ou querem fazer o jejum intermitente. Mas eles podem, por exemplo, fazer uma dieta anti-inflamatória. O que seria isso? Olha. Tirar farinha, tirar carboidratos refinados, todas as farinhas, tirar os açúcares, isso, e tirar alimentos alergênicos, leite, derivados do leite. Entendi. Então, tira tudo isso da dieta, já tem uma dieta muito mais saudável. Mas aí, doutor Marco, eu vou lhe perguntar, o que essa pessoa vai acabar comendo? Né? Tudo. Eu sei, mas eu quero que o senhor diga pra pode gente. Comer tudo, pode comer qualquer coisa. E, na verdade, até isso pode comer. Mas, quando ele tem consciência disso, ele vai evitar ao máximo isso. E, eventualmente, isso não vai mais fazer parte dos hábitos. A gente está falando dos hábitos. Sim. Não vai fazer parte mais dos hábitos dele, acordar, comer pão. Sim. Não, ele vai comer outra coisa. Vai comer omelete, vai comer outras possibilidades, ou proteína ou não, de manhã cedo, vai tomar um suco, enfim, vai fazer alguma outra coisa que sacie, mas que eventualmente não seja só farinha. A nossa dieta, o problema não é o glúten. O problema é a tonelada de glúten que a gente come. Exato. Toda a nossa comida tem farinha. É verdade. Né? A gente come uma quantidade de açúcar absolutamente antinatural. Na natureza não tem tanto açúcar disponível o tempo todo como a gente come. E isso é que é muito inflamatório. E o açúcar branco, né, o refinado, ele acaba vindo bem aí ao encontro disso, né? De ser contra a gente, contra o nosso organismo, né? E o nosso cérebro, a gente acha que ele é nosso amiguinho, mas ele acaba jogando contra a gente, viu, gente? Muitas vezes o nosso cérebro, ele tá acostumado, ele acha que ele tá te protegendo, né, doutor Marcos, o senhor me corrige aí, mas ele acha que tá te protegendo, te deixando gorda, né? Porque... Sim, o corpo quer estocar energia, né? Exato. Uma eventualidade de não ter, né? Porque se a gente mas isso não é a realidade da gente, porque a gente tem alimento disponível o tempo todo. Graças a Deus, né? Mas aí a gente vai entender isso quando a gente olha lá para nossa época pré-histórica, onde nós caçávamos. Só que nessa época que a gente caçava, era só paleo, né? Tinha que fazer, né? tinha que fazer mais exercício para caçar. E mais do que isso, não tinha alimentos industrializados e refinados como a gente tem, né? Com alto poder calórico, alimentos, os junk food, né? Os hambúrgueres, essas comidas que são realmente deliciosas e que são viciantes, né? Mas que não são saudáveis. Ou que eventualmente têm uma quantidade absurdamente grande de calorias, mas que eventualmente são calorias vazias. Porque não tem vitaminas, não tem outras coisas que são mais saudáveis que nos legumes, nas frutas, nas saladas tem. Eu vi no Instagram uma foto que mexeu bastante comigo, assim. Era um brigadeiro e uma maçã. E ambos tinham cerca de 100 calorias, 90 e poucas calorias. E aí a pessoa falava assim, né, ali no post dela, adianta contar calorias, né? Porque sim, exatamente. O brigadeiro, ele tá composto aí de todas essas coisas que a senhora acabou de falar, de todos os... Industrializados, açúcares refinados. Exato. Os açúcares, só para fazer um link aqui com a coisa, mas por que açúcar? Não posso comer açúcar? O açúcar, isso, claro, num diabético, isso é extremamente pesado e violento e traz uma série de repercussões, mas os açúcares em excesso, eles se ligam com as proteínas do corpo, todas as proteínas do corpo. E eles fazem a gente chama desnaturação. Aquela proteína, ela continua existindo, mas ela perde a função dela. E isso, no caso da cicatrização, reflete numa cicatriz da pele, que é um lugar aparente de pior qualidade, mas uma cicatrização do resto das coisas que não aparecem, também de pior qualidade. Então, assim, o açúcar é uma coisa, existem alguns princípios ativos que a gente usa, e não são remédios, medicações, porque tem pacientes que têm intolerância à glicose, que é um pré-diabetes. Esses pacientes já podem tratar essas coisas. Mas tem pacientes que, eventualmente, não têm ainda esse diagnóstico de intolerância à glicose, mas consomem quantidades enormes de açúcares, né? E isso é muito... mas eu não consigo muito mudar alguns hábitos. Existem alguns ativos, né, que a gente pode dar que ajudam isso. Glicoxil é o mais famoso, tem os
os outros nomes deles que são semelhantes a ele, que acabam ligando essas moléculas de glicose, diminuindo essa, digamos, intolerância à glicose pré-operatória, né? Antes da cirurgia. E o senhor sabe que eu conheço algumas pessoas, aí entrando na questão de diabetes, que com mudança de alimentação, com alimentação low carb, que é a alimentação que eu mais gosto, viu, gente? É a que eu realmente indico, assim. Porque você pode comer muita coisa boa, se você tiver criatividade, você inventa cada coisa deliciosa. E assim, isso não é uma moda low carb. O problema é que os carboidratos, a gente come em excesso. Volta a falar o negócio do glúten, né? O problema não é o glúten, é o excesso de glúten. O problema é o excesso de carboidrato. Tudo na nossa comida tem uma quantidade absurdamente grande de carboidrato. E isso aí é uma coisa que não é legal. É verdade. Eu vou fazer aqui mais uma, doutor Marco, porque a gente já, infelizmente, pessoal, quando o assunto é bom, né? Tudo passa muito rápido. A gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa e eu vou fazer mais uma aqui para a gente ir finalizando já, tá bom? Tem muitos pacientes que chegam no seu consultório pedindo para ver os antes e depois das suas pacientes, doutor Marco? Tem. Eu acho que tinha muito mais isso no passado. Hoje todo mundo tem ideia. Os pacientes às vezes chegam discutindo técnica, vem com os nomes das técnicas. Todo mundo tem acesso à informação. Sim. Né? Claro que a cirurgia plástica tem a coisa da aparência, então o paciente quer ver que técnica que vai ser usada e como que vai ficar a minha cicatriz, né? Mas normalmente os pacientes já vêm com muita informação. Legal. Né? Na consulta. E isso já não é uma coisa absurdamente, definitiva, né, para o paciente. Mas, eventualmente, a gente conseguir mostrar para o paciente o que vai ser feito, como que vai ficar a cicatriz, aonde que vai ficar a cicatriz o que ele pode esperar, é uma coisa muito boa. Eventualmente, os pacientes aparecem com fotos de alguns... Alguém que ele quer famosos, foto de famosos que eles querem eu quero que o meu nariz fique assim, né? Eu quero que a minha mama fique assim. E isso não pode ser visto como uma coisa negativa, né? Isso aí tem que ser visto como uma coisa altamente positiva para o paciente entender as limitações que existem, por exemplo, na mama, né? Eu quero botar prótese, quero que a minha mama fique assim. Eventualmente, não tem como a mama dela ficar assim e explicar para ela por que não pode ficar assim. Entendi. E com aquela foto a gente consegue entender o que ela deseja. Legal. Se ela quer uma mama mais natural, se ela quer uma mama super marcada, enfim, conseguir todo esse entendimento. Então eu vejo a coisa das fotos, falaste aí das fotos do pré e pós, né? Mas das fotos e dos pacientes também que trazem fotos, né? De famosos. Eu quero o nariz da fulana. Olha, mas o teu nariz é completamente diferente da cirurgia que ela fez. Tem uma que trouxe o nariz faz tempo isso. Da Cláudia Raia, né? Mas a cirurgia que ela tem que fazer, que ela fez no nariz, é a cirurgia completamente diferente da cirurgia que tu tens que fazer, né? Eu acho que desligou meu telefone aqui, mas a gente mantém a live aí do senhor. Vamos continuar só pra gente finalizar. Eu acho que tá funcionando aqui. Tá? Né? Então tá bom. Eu acho que eu acabei ficando sem bateria. Então, assim, eu acho que essa coisa das fotos é uma coisa importante, é uma coisa legal. Eu vejo como uma coisa positiva. Tem médicos que se incomodam, quando o paciente vem querendo foto ficar igual a alguém, não quer nem operar. Não é verdade. Tem que ver qual é a angústia do paciente, tem que sentar com ele, tem que conversar. Tem que entender qual é a expectativa dele. E no coaching, a gente tem, não só no coaching, no PNL e algumas outras técnicas, a gente traz isso, que é a modelagem, né? Você vê alguém e você se espelha nesse alguém e aí você trilha. Porque a gente, se não tiver uma meta, se não tiver algo bem desenhadinho onde a gente tem que ir, é como diz no Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Então... Isso é bem complicado e isso... Às vezes é importante também ter essa relação forte com o médico para colocar essas eventuais, como é que eu vou dizer assim, fantasias que o paciente vem a ter. Sim. Para que ele consiga esclarecer tudo isso antes da cirurgia. Para que não frustrado. Exatamente, não criar uma frustração. Não criar uma fantasia de uma coisa impossível, né? Que vai ser uma frustração. Ou até mesmo, doutor Marco, para não ficar como alguns que a gente acaba vendo aí, né? Tem algumas pessoas que fazem tanta cirurgia que até ficam diferentes, né? Mas eu acho, doutor Marco, que eu vou ter que marcar um outro dia com o senhor. Sem dúvida, vamos combinar. Isso aí vai ser um prazer vir novamente. Pra gente conversar aí dessas distorções que alguma plástica faz, que a plástica faz na cabeça das pessoas, né?
que é aquele, por exemplo, vamos botar aqui um exemplo, aquele QEM humano, né, doutor Marco? Ele fez algumas cirurgias e ficou bem diferente. Mas a gente vai voltar então, gente, viu? A gente vai voltar aqui com o doutor Marco Cassol numa próxima vez. O senhor já está convidado. Vamos Muito obrigado. Organizar nossas agendas. E eu agradeço aqui. É um prazer vir falar sobre ser humano, sobre pessoas, sobre cirurgia plástica, sobre transformação, né? Legal, sobre bacana. todas essas coisas que na verdade movem a minha vida, né? Que a minha vida é isso aí. Que máximo. Gente, muito obrigada novamente. A gente vai finalizando aqui nosso programa, próximo nível. Eu espero que vocês tenham sido atendidos, né? Nas suas buscas, nas suas perguntas. Se não foram, se a gente deixou de responder alguma coisa que vocês mandaram aí pra gente, nos perdoem. Mas, como eu falei, já tô convidando o Dr. Marco aqui para uma segunda vez, pra gente poder continuar com esse assunto aí e trazer mais esclarecimento, trazer mais clareza para todos vocês. Então, mais uma vez, Dr. Marco, eu lhe agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade, Denise. Muito obrigado. Obrigada, Alessandro. Valeu aí, parceirão. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está todo mundo ouvindo. Rádio Sorte. Glória. Presente. Um pouquinho antes de tu pegar aqui o... Márcia. Acabou. Presente. Deu 1 hora.